Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Peruna Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. O objetivo da nossa videoaula de hoje é falar dos impactos da reforma tributária para o segmento de serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos, né? Especificamente, né, da questão do IBS e da CBS, que a Lei Complementar 214 de 2025 trouxe para esses segmentos da economia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Qual que é o objetivo da nossa videoaula? Falar da questão dos impactos da reforma tributária, especificamente para serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, né? A emenda constitucional 132, ela trouxe, né, a reforma tributária, criou o IBS, a CBS, extinguindo PIS, COFINS, ISS e ICMS, né? E ah, vai impactar o serviço de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos. A Lei Complementar 214 de 2025, ela veio regulamentar esses segmentos da economia, é isso que a gente vai falar na videoaula de hoje. E qual que é o objetivo, né, dessas modificações, né, que a Lei Complementar 214 trouxe? Ela traz alguns regimes específicos, no caso de hotéis, parques de diversões e parques temáticos, tem um regime específico de tributação, assim como a gente tem para segmentos de profissão intelectual, literária e artística, e tem também para bens, consumos, eh, de primeira necessidade e temos também para produtor rural, restaurantes e bares. E no caso dos hotéis, parques temáticos e parques de diversões, tem um regime específico, que tem uma redução da carga tributária de uma alíquota de 40%, então uma alíquota menor. O objetivo é incentivar setores turísticos e de entretenimento e tenta simplificar a incidência sobre hospedagens e parques temáticos. Falar também da diferença em relação ao regime geral e comparação com bares, restaurantes, prestadores de serviços intelectuais, né, conforme já adiantei para vocês. Quem está incluído no regime específico, né, de hotéis, parques temáticos e parques de diversões? É o que determina o artigo 277 da Lei Complementar 214 de 2025. São os serviços de hotelaria, os parques de diversões, os parques temáticos e os estabelecimentos permanentes ou itinerantes, né, que seriam os parques móveis. Então, todos esses vão estar incluídos nesse regime específico de tributação de CBS e IBS e terão uma redução da alíquota de 40%. O que é o conceito de serviços de hotelaria, né, que está previsto no artigo 278 da Lei Complementar 214 de 2025? Então, seriam os estabelecimentos hoteleiros tradicionais, que estariam incluídos hotéis, resorts, pousadas e hostels. Tem os imóveis residenciais mobiliados, que seriam Airbnb, flats, apartamentos de temporada, casas de veraneio, desde que haja cobrança por hospedagem. Então, estariam incluídos no conceito de serviço de hotelaria. Mesmo se cada quarta unidade tiver um CNPJ, uma matrícula autônoma, como o caso do Condotel, não descaracteriza como serviço de hotelaria. É o que está previsto no parágrafo único do artigo 278 da Lei Complementar 214 de 2025. Conceito de parque está no artigo 279 da Lei Complementar 214 de 2025. É parque de diversão. Aqui tem atrações recreativas e tem a presença de público, pode ser permanente ou itinerante. Exemplo, parques de brinquedos, roda gigante, atrações temporárias. E o que é parque temático? É um parque de diversão com temática específica. Como exemplo, tema histórico, ambiental, cultural, etnográfico ou lúdico. Então, ele é considerado como parque temático, portanto, estaria beneficiado com a redução de 40% da alíquota da CBS e da IBS. Qual que é a base de cálculo, né? No segundo artigo 280 da Lei Complementar 214 de 2025. É o valor total da operação, com hospedagem, serviços incluídos na diária, ingressos de parque e serviços do parque temático. Não há exclusões específicas, como no caso de bares, no qual você pode deduzir, né, as gorjetas, né, os valores dos apps não repassados. Tá? Então, é o valor total da operação. Tem uma redução da alíquota de 40% de IBS e da CBS para esse segmento, serviço de hotelaria, parque de diversões e parque temático. Então, se uma alíquota padrão for de 26,5%, o setor pagará somente 15,9%. Né? Se a alíquota for um pouco diferente, for maior, então a redução será proporcional, vai ter uma alíquota só de 60% aí de IBS e da CBS. Quais são os setores econômicos visados?
ao setor de turismo, lazer, eventos, viagens corporativas, entretenimento, parques temáticos, como exemplo da Disney, né, e Beto Carreiro. Crédito para o prestador. Então, o prestador ele tem direito a tomar algum crédito, né, do que ele compra, né, do que ele de insumos que ele utiliza para sua operação. Então, os prestadores podem se acreditar integralmente observadas as regras gerais do artigo 47 e 56. Então, o hotel, o parque temático e o parque de diversões têm direito ao crédito da IBS e da CBS das suas aquisições. Então, pode gerar crédito, energia, insumos, serviço terceirizado, manutenção, alimentação fornecida ao hóspede, incluída na diária, aquisição de mobiliário, reforma e construção, e são créditos complexos e têm limites por regulamento. O benefício direto, qual que vai ser? Do hotel, do parque temático, do parque de diversões tomar crédito. Neutralidade da cadeia, uma carga efetiva reduzida, incentivo ao investimento em estrutura de hotelaria e de parques, né? Porque são grandes investimentos que se faz, principalmente de equipamentos, né? Para esse segmento, então tem que ter crédito, sim, justamente para criar neutralidade tributária. Vedação de crédito para o cliente, né, que adquire, né, o serviço de hospedagem, que adquire lá o ingresso do parque temático, o parque de diversões. E está previsto no artigo 283 da Lei Complementar 214 de 2025. O comprador não pode se acreditar da IBS e da CBS quando adquire hospedagem, ingresso, serviços de parques e serviços temáticos. Quais são os impactos? Os eventos corporativos terão um aumento de cargo, pois não há crédito, então acho que as empresas vão começar a pensar se vão ou não fazer esse tipo de atividade. O tipo de negócio fica mais caro para as empresas, por causa da restrição à tomada de crédito, mantém a lógica de consumo final, porque o adquirente desse serviço é o consumidor final, portanto, ele não teria atividade empresarial. A gente sabe que tem muita coisa que tem que se levar em consideração. E para a gente poder concluir essa videoaula, para falar especificamente desses impactos da reforma tributária no serviço de hotelaria, parques temáticos e parques de diversões. É um regime específico que busca fortalecer o turismo e os parques. É uma redução direta da carga tributária, porque tem uma redução de 40%. Os prestadores têm crédito amplo, incentivam o investimento, e os clientes não têm crédito, reforçam a natureza de consumo final, né? Então, isso pode ser um problemático para as empresas. E há um possível aumento do custo para eventos corporativos e viagens a trabalho, né? Por causa da não possibilidade de tomada de crédito sobre esses. Então é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.